que a gente possa fazer desta noite mais um capítulo, mais uma etapa do conhecimento à luz da doutrina espírita. Condutas do espírita. Precisamos compreender como fazer, como atuar, qual a atitude permanente a cada um. Importância da transformação interior a todos. Nos instrui o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, quando diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços em afastar as más inclinações. Então é a capacidade a cada um de repensar os valores e, quando for preciso, modificá-los. Aí se pergunta: está bom? Me realiza? Então continua. Não preenche aquilo que aspira, que busca? Então mude. Para o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, é cuidar da transformação moral e cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Cabe a cada um o quê? O compromisso dentro daquilo que é correto e é organizado. E o espírita interroga a consciência sobre os seus atos. Se não praticou o mal, se fez o que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se fez a outra pessoa tudo o que desejava que lhe fizesse, se pergunta, se avalia, se analisa. Num determinado momento da vida, nessa ascensão espiritual, é parar e pensar. E pela consciência que deseje se modificar, percebendo um mundo melhor à sua volta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma temática interessante, um dos grandes capítulos, que diz: vigiai e orai. E o evangelista Mateus, lá no capítulo 26, versículos de 40 a 41, faz a pergunta: nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que cada um, essa é a realidade, que cada um se cuide, que cada um se proteja, que cada um se conheça e, fundamental, que ore, que dê tempo para a sua oração, que dê tempo para Deus, para a instrução divina, onde Jesus tem sempre uma mensagem. E é também no Evangelho segundo o Espiritismo, em Lucas capítulo 22, versículo 46, por que dormes? Levanta-te e orai para que não entreis em tentação. É se virar, é mexer-se, é orar, é conversar com Deus. Então, ide buscai se melhorar, se queres uma vida realizadora. E todo espírita tem o sentimento de caridade e deve ter também o sentimento de amor. Retribui o mal com o bem e toma sempre a defesa do fraco. Vejamos, senhoras e senhores, ter sentimento de caridade e amor, isso é teórico. Quando se pratica a retribuição e defende o fraco, permitimos o bem aos outros. E, por consequência, a gente também tem o melhoramento. E devemos buscar sempre encontrar satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Está no Evangelho. Porque todo trabalho é melhor quando ele tem, por exemplo, o apoio familiar. É preciso aceitar cada um do seu jeito, cada um do seu estilo. Às vezes tem 5, 6 componentes numa família. De repente, 2 torcem para um time, outros 2 para o outro e um terceiro para o outro. Cuidar para não dar conflito. As opções, as escolhas, as cores, as marcas, as pessoas têm seus direitos de opinião e de defender e quererem. Também a religiosidade. Então nós espíritas temos que ter muita calma, porque nós estamos num país que é muito impregnado na própria história do catolicismo. Haja vista que um dos primeiros atos no descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, porque aqui já tinha gente morando, os indígenas já estavam aqui para nos receber,
Quando chegaram os portugueses, qual foi um dos primeiros atos? A celebração da missa por Frei Henrique de Coimbra. Então o catolicismo, ele é impregnado. Então não podemos brigar. Temos é que respeitar as opiniões e às vezes o espírita tem que ter esse jogo de cintura. O homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos. E tem que ser. Sem distinção de raças, de crenças, conforme eu mencionei, porque devemos ser irmãos mesmo. O espírita não censura, uma das grandes condutas, ele não censura, não discrimina, não privilegia, é autêntico e imparcial em decidir. Essa é a nossa crescente espiritual. E não alimenta ódio, não deve alimentar ódio nem rancor, e muito menos desejo de vingança. O espírita não tem que mostrar nada para ninguém. O espírita tem que interpretar a mensagem evangélica de Jesus, fazer o bem sem olhar a quem, para agradar aos olhos de Deus e caminhar num roteiro onde tem uma espiritualidade benfeitora que o acompanha, isso de preferência. O espírita perdoa e esquece as ofensas e lembra dos benefícios. E então será perdoado conforme houver perdoado. Façamos o bem, sem olhar a quem, e a quem assim proceder, o resultado virá. Mas não é só perdoar para levar vantagem, mas para se melhorar e acertar as contas. Com quem? Com a sua consciência. Ah, porque vou fazer, porque tem que ver que ali... Não, não é com interesse, senão o de se espiritualizar. Senão o interesse voltado à expectativa de Deus Pai, às instruções de Jesus, aquilo que mapeia a melhor espiritualidade. E lá no livro Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, eu trago um conceito da médica Ana Cláudia Quintana Arantes quando diz: recomenda-se que respeite as limitações que o tempo trará, que não se fale tanto em final, mas que se jogue luz no durante feliz. Essa recomendação é que nós trabalhamos muito com a história da chamada morte, o fim da vida. E não é o fim da vida, é uma transição, é uma migração para a vida futura. Mas nós espíritas devemos entender que estamos convivendo com encarnados e desencarnados. E quando se eleva muito o volume, falando muito de doença, acaba desrespeitando a vida que tem. O saudável é termos um controle para que a nossa vida aqui tenha sentido, para que a gente viva bem, como diz Ana Cláudia Quintana Arantes, sobre o durante feliz. Estarmos bem e não cabisbaixo, tristes, sabendo que um dia vamos ter um fim, e não é um fim, é apenas uma projeção espiritual para o futuro. Não se envaidece da riqueza, é uma conduta do espírita. Não se envaidece da riqueza e das vantagens, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Não abusa dos bens e sabe que é um depósito a prestar contas. Então que a gente tenha, mas não para esnobar, para gastar errado e de forma desrespeitosa. Que a gente valorize o que tem. Não é proibido ter, mas mistério se faz que se tenha bem, de forma decente, correta, ética, e valorizando o que se conquistou. Esse foi herdado mais ainda, que é valorizando o patrimônio que nos foi deixado. Que a gente possa compreender porque é uma atitude a ser sempre pensada pelo verdadeiro espírita. E não basta entusiasmo em divulgar a doutrina. Ah, sou espírita. É imprescindível a prática cristã. Nós temos que ter ação, nós temos que ter a prática. Quem ensina apenas a teoria sem dar exemplo, o que é que acontece? Não toca os corações. Então nós temos que fazer. Nós temos que interagir. E levando sempre uma boa conversa, um bom entendimento, uma boa perspectiva,
para que cada um seja exemplo a ser seguido. Então, prudência nas ações, coerência nas afirmações e cuidado ao contabilizar para não perder, porque tudo que vem pode voltar. Tenhamos essa tática de cuidar das coisas, né? O espírita deve ser o caráter em reajuste depois da queda. Deu problema? É resolver o problema. É superar. Com oração, com firmeza, com bons propósitos. E sempre pensar que passamos por aqui como provas e expiações e que as dificuldades é para serem estancadas, superadas. Firme estejam todos e sempre, apesar dos vacilos. Devemos ter confiança no que busca, apesar, claro, das N dificuldades que aparecem. E apesar das respostas preenchendo vazios filosóficos e culturais, ainda, senhoras e senhores, seguimos acomodados com os velhos hábitos, vaidades e egoísmos. Temos que sempre se movimentar, porque senão a gente acaba falando muita coisa antiga. Temos que vir para o atual. Temos o que fazer, nós espíritas. Não é desfilar, não é discursar, não é se autopromover. Para o bem dos outros, o espírita é para a espiritualidade trabalhar. Então nós temos que ter essa compreensão. Nós somos espíritas, não é só para vir à casa espírita. Aqui é muito bom. Temos o passe, temos pessoas boas, mas o principal está lá fora. Na nossa atitude, no nosso melhoramento, na nossa calma por condução. Não gritar, não se expor, sermos brandos, pacientes com o outro, avaliando a dificuldade do outro. No trânsito, cuidado, a gente tem que estar sempre se controlando, e todos passam por isso. Há um momento que é de descontrole, mas que a gente consiga ir diminuindo este ímpio de mal querer, que o espírita tem que agregar e não destruir. É uma atitude interessante também. Quantas vezes aquilo que nos revolta seria um passo à frente em nossa evolução e perdemos oportunidade. A gente às vezes tem que ficar calmo, ali está aprendendo. Se a gente se exaltar, a gente acaba perdendo a razão e por alguns instantes deixa de colher bons frutos. Estejamos então despertos, atentos. E de que forma? Permanecendo em oração, aproveitando a ocasião de subir. E a todos é dada esta oportunidade. Então, o que nos revolta pode nos instruir e esclarecer. São vidas, são eventos e amarguras, mas quase sempre são grandes lições, que a gente tente sempre superar. Seguimos a vida esperando soluções milagrosas, exigindo perfeição sem nos preocuparmos com a nossa própria reforma íntima. Quando às vezes a mudança está no interior de cada um e não no outro. Primeiro a gente tem que saber como é que está a cozinha para depois ver como é que está lá na sala. Então nós temos que nos acompanhar. Como é que está o meu comportamento? Como é que está o meu relacionamento? Como é que está a minha vizinhança? Ninguém sabe tudo. E se ninguém sabe tudo, significa que todos estão sempre aprendendo. Temos que nos melhorar, mudando o que não combina. Mas já somos do bem, porque já há um resultado fascinante saber que os senhores estão aqui. E feliz aquele que desperta para a espiritualidade dentro desse conceito, dessa proposta do professor Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita. Porque é fascinante. Tem pessoas que passam 5, 7, 8, 10 décadas. Tem pessoas que chegam a centenário de vida material e não despertam. Passo por aqui, cada vez mais rude, mais difícil, comprometendo seu relatório em vida futura.
Não tem necessidade de impor-se o espírita, de converter os demais, pois são os seus atos que despertam atenção. Nós não precisamos de dizer, eu sou espírita, olha, eu sou espírita. Não digam. Através das suas atitudes, sua paciência, não gritar. Porque pode passar, tem problema. Não tem problema, eu espero. Entenderam? Esses pequenos gestos são as sementinhas que a gente está colocando e que vão voltar como flores que nos encaminham para uma realidade bem melhor e mais inspiradora. Então o exemplo, usar aqui uma palavra bonita, o exemplo é o nosso marketing. A nossa propaganda é o exemplo. A nossa propaganda é o nosso comportamento, é a nossa ação. Observe os bons e os verdadeiros, aquilo que eles fazem. E eu trago aqui do Espírito José, psicografia de Carlos Bacelli, uma instrução na prece de todo dia. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros, que a gente tenha certeza, puxa, eu errei, eu vou ter que alterar, eu vou ter que repensar o que eu disse hoje no meu trabalho, em casa, foi meio rude, ter que maneirar. Os outros erram, mas eu também erro. Pensem assim. Ninguém sabe tudo. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Então tem que melhorar. Estou indo bem, vou aperfeiçoar. É uma dinâmica. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me. É um pedido a Deus, para que se tenha força através da fé. A tua luz para não caminhar em trevas. Me ilumina, que eu possa saber para onde vou. E a tua paz na luta que me aflige. Precisamos de paz, sempre. Porque o grito, a agonia, a pressa, a volúpia, essa concorrência para chegar na frente, não vai resolver a nossa vida espiritual. Vamos estar sempre em conflito. E o conflito é o oposto da harmonia, que sugere o caminho do equilíbrio. E diz, Senhor, não me deixes ao assédio do mal. Está errado, aquilo não me faz bem, então não vou. Essa amizade não agrada. Não precisa abandonar, não precisa menosprezar, não precisa ofender, mas não faça opção. Busque o caminho melhor. Seja meu abrigo e a minha inspiração. Que a gente peça e que Deus nos fortaleça nesse tipo de sentimento. E senhoras e senhores, cremos na vida após a morte. No entanto, não nos preparamos para esse futuro inadiável. Não tem data, mas é preciso pensar. E aí vem uma frase que eu tenho usado muito. Não é se preparar para morrer, é se preparar para viver bem, em paz e feliz. Ninguém vem ao centro espírita para se preparar para morrer, mas para viver bem, para conquistar a paz, para ser feliz, harmônico e interativo com todos. Não é melhor assim pensarmos? De passagem pela terra, compreenderemos que o nosso destino é viver e progredir através do infinito espaço e do tempo. E não é uma instrução nova, mas é autêntica, aquela instrução que a todos cabe, o que está escrito no túmulo de Kardec, lá em Paris, na França. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Significa que vamos para o futuro, mas que a gente comece a plantar agora, para colher melhor depois. Mas o que fazer para essa melhora surgir? Como se inspirar para ter uma vida melhor? Superar as adversidades. Tenham fé, orem sempre e mantenham a confiança. Porque acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desdobrar-se a grande pátria comum. E qual é a grande pátria comum? É o céu iluminado. De lá, estende-se os braços, os espíritos superiores. E todos, através das provas e das lágrimas, subiremos das obscuras regiões às culminâncias da divina luz. Que a gente sempre acredite. Não vou aqui, nesse momento, discutir história, nem relatos
e nem opções de datas. Mas vamos admitir que estamos realmente na semana, domingo de Páscoa, ou sábado de Aleluia, e a semana do grande momento difícil, que foi a crucificação de Jesus, na Sexta-feira Santa. E esse grande líder da humanidade, o governador do nosso planeta, ele foi tão dignificante na sua jornada, que quando estava tudo preparado para o último suspiro, ele ainda tem um último ato. E que eu vou passar aqui, para alguns eu vou repassar, sobre uma dinâmica em relato feita pelo teólogo Huberto Roden. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nunca houve no mundo diálogo tão estranho do que este, realizado de cruz a cruz. Lembra-te de mim. Quem pede apenas uma gota de amor no meio de uma dor infernal não é um homem mau. O ladrão na cruz só pede uma lembrança, um pouco de amor. Ele deu um passo em falso e as leis desumanas dos homens o condenaram como malfeitor. A perversa companhia do cárcere induziu a ser mau quem queria ser bom. E ao final de sua sentença, ele andou pelo mundo com o estigma de ser um criminoso e nunca foi encontrado entre homens honestos quem lhe desse uma migalha de amor. Rastejou-se pela existência noturna com sua alma congelada de uma frieza polar. Somente na hora suprema da vida, no alto do patíbulo, ele finalmente encontrou um homem humano, seu parceiro de tortura. Ele encontrou um homem que acreditava mais na nostalgia de sua alma do que nos males de sua vida. Ele não pediu vingança para seus inimigos. Ele não pediu alívio de sua agonia excruciante. Ele pediu aquilo cuja falta havia tornado em sua vida um inferno, uma migalha de amor, uma lembrança apenas, um pensamento carinhoso, um pouco de amizade. Lembre-se de mim quando estiver em seu reino. E ele conseguiu na morte o que em vida ele nunca conseguiu com os vivos. E pelo pouco que pediu, recebeu o quanto não teve audácia de pedir. Hoje estarás comigo no paraíso. Sobre as cabeças da multidão ululante, trava-se então de cruz a cruz entre aqueles dois homens uma amizade sincera, sagrada e eterna. Amizade entre um homem divinamente bom e um homem mau que queria ser bom e que se tornou bom por causa do amor. Entre o Cristo Redentor e o homem redimido. Então vejam, como diz Roden, na sua mensagem, o último ato de Jesus. Que a gente possa, na Sexta-feira Santa, recolher um pouco, pensar de Jesus, nesse gesto maravilhoso e que Ele está sempre nos acalentando, nos olhando. Nós é que temos que ter essa percepção, interpretar através do Evangelho a sua mensagem, como princípio e como grande conduta que cada espírita deve ter. E encaminhando a parte final, 3 reflexões do livro Conduta Espírita, do grande espírito do médico André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. 3 reflexões. A primeira, distribua por onde viajar exortações de alegria e esperança com quantos lhe partilhem o itinerário. O verdadeiro espírita não perde oportunidade de fazer o bem. Então é fazer visita, rever amigos, ser fraterno, ser interativo como exemplo. A segunda, afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica, sem desdém, mas relacionando-se para emprestar-lhe colaboração fraterna aos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo as vítimas. Então, senhoras e senhores,
é ter paciência, observar com habilidade quando deparar em ambientes nocivos. Em baixas vibrações, o espírita deve se afastar. E a terceira, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, por meio de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Portanto, levar ao doente sempre uma palavra de respeito, de atenção e esperança. Vá visitar, mas não vá para levar problemas. Senhoras e senhores, eu chego no final dessa exposição, trazendo aqui uma mensagem, e essa mensagem, ela é muito dedicada, ela é muito especial, maravilhoso passar essa mensagem para quem eu vou passar, que eu vou dizer no final. Mantenha-se tranquilo pelo vale das águas que correm calmamente para o oceano. Que tenha a tua existência o rumo certo para atingir um dia um lugar de esplendor para a concretização do sonho maior. Cumpra, entre tantos, nesta vida e neste planeta, o plano de abastecer bons pensamentos, se lapidar no presente, para conquistar o futuro de glória, paz e eterna melodia. Estejam no ritmo fluente para caminhar pela aproximação entre os tantos amigos, e a resposta será tranquilidade permanente nas atribuições que desempenhas, visando os preparativos para o amanhã. Com tranquilidade, caminhe pelos verdes campos das ideias, embale a ternura no soprar dos ventos e tenha desta vida todos os dias como presentes que surgem do infinito. Caminhe bem, com a paz necessária, e o resultado será alcançado para a jornada, que haverá de ser exemplar nas intenções para a permanência saudável dos teus dias. Tranquilidade sempre, para uma caminhada duradoura, sem cansaço e nem fadiga. Tranquilidade sempre, pois a tua maratona não termina agora. Ela se projeta para um futuro radiante, graças ao teu equilíbrio, boa vontade e serenidade na forma de atuar. Proceda assim, e a vida sempre te sorrirá. Esta é a mensagem de hoje. Se gostar dessa exposição, tomara que sim, eu dedico essa exposição ao grande homem, ao grande amigo, ao aniversariante de hoje, que deve estar num lugar muito bonito e que aqui nos legou esta oportunidade. Meu querido Ivanzinho, como eu sempre dizia, meu querido Ivan, onde estiver, que a gente consiga manter o teu caminho, a tua ideia, teu grande objetivo. Há um espaço, uma cadeira que ficou vazia sem ele, mas ele está bem. E feliz quem tem a oportunidade de um dia lembrar deste homem tão humano, tão maravilhoso e que nos dá a possibilidade de uma reflexão à luz da espiritualidade maior. Um dia, num grande infinito, todos o encontrarão. Muito obrigado. Boa noite.